Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar os 7 sacramentos da Igreja Católica, pilares da vida cristã e sinais visíveis da graça de Deus. Instituídos por Jesus Cristo, eles acompanham os fiéis desde o início da jornada espiritual até os momentos finais, fortalecendo a fé e proporcionando encontros vivos com Cristo, que transforma e renova nossas vidas. Cada sacramento tem um papel único, indo além de rituais religiosos para se tornarem dádivas divinas que santificam e nos aproximam de Deus. Por meio deles, a Igreja oferece ferramentas para viver uma vida plena e dedicada à obra divina, reafirmando a centralidade de Cristo em nosso dia a dia. Vamos conhecer a importância e o impacto de cada um deles. O batismo é o primeiro sacramento da Igreja Católica, considerado a porta de entrada para a vida cristã. Ele purifica o fiel do pecado original, torna-o filho de Deus e membro da Igreja, iniciando uma vida de graça e comunhão com o Evangelho. Instituído por Jesus Cristo, o batismo é celebrado com água e as palavras: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Esse sacramento é acessível a qualquer pessoa que ainda não tenha sido batizada, independentemente de idade. O ministro habitual é o bispo, sacerdote ou diácono, mas em situações de emergência, qualquer pessoa pode realizar o batismo, desde que use água e siga a fórmula trinitária. É um compromisso de renúncia ao mal e de adesão à graça divina. Os padrinhos têm um papel especial no batismo, atuando como guias espirituais e exemplos de vida cristã. Escolhidos pelos pais ou pelo próprio batizando, eles assumem a missão de apoiar e orientar o batizado em sua caminhada de fé, ajudando-o a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e a crescer na comunhão com Deus. A confirmação, também chamada de crisma, é o segundo sacramento da Igreja Católica, no qual o fiel recebe o Espírito Santo de forma plena. Este sacramento fortalece a fé, aprofunda a graça do batismo e capacita o cristão a viver como verdadeiro discípulo de Cristo. Por meio da imposição das mãos e da unção com o óleo sagrado, Santo Crisma, o bispo ou sacerdote concede o dom do Espírito Santo, marcando o amadurecimento espiritual do fiel e sua integração na missão evangelizadora da Igreja. Geralmente, a confirmação é recebida por jovens ou adultos após uma preparação adequada, que inclui catequese e estudos sobre a fé. Na confirmação, o próprio fiel reafirma sua fé, aceitando pessoalmente o chamado para viver segundo os ensinamentos de Cristo. Ele é fortalecido pelos 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, que enriquecem sua vida espiritual e fortalecem sua missão no mundo. A unção com o óleo da crisma simboliza a consagração do fiel a Deus e sua missão como evangelizador. Assim como reis e profetas eram ungidos no Antigo Testamento, o cristão é marcado como pertencente a Cristo, preparado para testemunhar o Evangelho com coragem e viver sua fé de forma autêntica. A confirmação é, portanto, um passo essencial no amadurecimento da vida cristã e no fortalecimento da caminhada de fé. A Eucaristia, o terceiro sacramento, é o coração da vida cristã e o momento em que Cristo se faz presente sob as espécies de pão e vinho. Instituída na última ceia, é mais que um símbolo, é a verdadeira presença de Jesus e o ápice da fé cristã. Nesse sacramento, unimos-nos ao sacrifício de Cristo e recebemos a força necessária para nossa jornada espiritual, tornando a missa um encontro transformador. A primeira Eucaristia é um marco especial na vida de um cristão, geralmente celebrada por crianças aos 7 ou 8 anos após a catequese. Esse momento representa o primeiro encontro consciente com Jesus na Sagrada Comunhão, marcado por alegria e solenidade.
A preparação inclui compreender a presença real de Cristo, o valor da reconciliação e a importância de aproximar-se da mesa do Senhor com o coração puro. Na Eucaristia, o pão e o vinho tornam-se o corpo e sangue de Cristo pela ação do Espírito Santo e pela consagração feita pelo sacerdote, num processo chamado transubstanciação. Este sacramento é um memorial vivo do sacrifício de Jesus que se entregou por nós. Durante a missa, o sacrifício de Cristo é tornado presente, permitindo que os fiéis unam seus próprios sofrimentos e oferecimentos ao de Jesus. A Igreja ensina que a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã, alimentando a alma, fortalecendo a fé e unindo a comunidade. Apenas sacerdotes podem consagrar o pão e o vinho, transformando-os no corpo e sangue de Cristo. Receber a Eucaristia é participar do banquete celestial e viver em comunhão com Cristo e com a Igreja, um ato essencial para a vida de fé. O sacramento da penitência e o quarto, também chamado de confissão ou reconciliação, é um convite ao arrependimento e à renovação espiritual. Nele, os fiéis reconhecem suas faltas, recebem o perdão de Deus e restauram sua comunhão com Ele e com a Igreja. Este ato de humildade e confiança na misericórdia divina traz cura e renovação ao coração ferido pelo pecado, permitindo um recomeço na graça de Deus. Suas raízes estão na Bíblia, onde Deus chama o povo ao arrependimento, como em Joel 2,12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Após a ressurreição, Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar pecados. João 20, 22, 23, fundamento para este sacramento. Por meio dos sacerdotes, em nome de Cristo, a penitência torna possível a reconciliação com Deus e a restauração da graça. Este sacramento é acessível a qualquer fiel batizado que deseje se reconciliar com Deus, sem restrição de idade ou frequência. Apenas sacerdotes podem ouvir confissões e conceder a absolvição. A penitência nos liberta do peso do pecado, fortalece nosso compromisso de viver na comunhão divina e nos faz experimentar o amor e a misericórdia infinitos de Deus. O quinto sacramento é o da unção dos enfermos. Ele é um sinal poderoso da misericórdia de Deus, trazendo conforto, força e cura aos que enfrentam doenças graves ou fragilidade. Antes chamado de extrema unção, este sacramento não se limita aos que estão à beira da morte, mas também atende aos que lidam com problemas de saúde sérios, oferecendo coragem espiritual, alívio e, quando da vontade de Deus, a cura física. Baseado nas Escrituras, como em Tiago 5, 14 e 15, e no exemplo de Jesus, que curava os enfermos, a unção dos enfermos expressa o cuidado amoroso de Cristo. Durante o rito, o sacerdote unge o enfermo com o óleo dos enfermos, pronunciando palavras de graça e conforto que simbolizam a presença do Espírito Santo. Esse gesto não é apenas simbólico, mas um canal real de renovação espiritual e alívio. Mais do que preparar o fiel para o encontro com Deus, o sacramento fortalece sua alma e traz esperança. Ele também perdoa pecados, especialmente quando o enfermo não pode se confessar, proporcionando paz e coragem diante dos desafios da doença. A unção dos enfermos une o sofrimento do fiel ao de Cristo, transformando dor em salvação. Hoje, este sacramento é destinado a todos os que enfrentam graves enfermidades, idosos em fragilidade ou condições de risco. Pode ser recebido mais de uma vez, conforme a necessidade. Ministrado exclusivamente por sacerdotes, ele é um testemunho da presença amorosa de Cristo, que continua a curar e fortalecer aqueles que confiam em sua graça. O sacramento da ordem é o sexto. Ele consagra homens para o serviço na igreja como diáconos, sacerdotes ou bispos, perpetuando a missão de Cristo.
Instituído por Jesus, que confiou aos apóstolos a liderança de sua obra, este sacramento garante a continuidade da pregação, celebração dos sacramentos e cuidado pastoral. Pela imposição das mãos e a invocação do Espírito Santo, o ordenado recebe a graça divina e a autoridade espiritual para atuar em nome de Cristo. Dividido em 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopado. O sacramento da ordem reflete a diversidade de serviços na igreja. Os diáconos auxiliam na proclamação do Evangelho e no serviço comunitário. Os sacerdotes celebram sacramentos, especialmente a Eucaristia, e guiam os fiéis. Os bispos lideram a igreja, ordenam novos ministros e garantem a unidade na fé. Cada grau é marcado por uma dedicação total à missão de Cristo. Na Igreja de Rito Latino, o celibato é uma característica do sacerdócio e do episcopado, simbolizando uma entrega completa a Deus e à comunidade. Inspirado no exemplo de Jesus, o celibato reflete o amor indiviso pelo reino de Deus e pela missão pastoral. Além disso, a imposição das mãos durante o rito imprime um caráter espiritual permanente, tornando o ordenado ministro de Cristo para toda a vida. O sacramento da ordem é um dom essencial para a vida da igreja, garantindo que os fiéis tenham pastores dedicados, sacramentos que os sustentem e a palavra de Deus que os guie. Ministrado exclusivamente por bispos, ele é reservado a homens batizados que demonstram vocação após um longo processo de formação e discernimento. Este sacramento une o ordenado ao serviço eterno de Cristo, com humildade, amor e fidelidade à missão divina. E por último, é o sacramento do matrimônio. Ele celebra o amor sagrado entre um homem e uma mulher, unidos por Deus em uma aliança indissolúvel. Mais do que um contrato humano, é um compromisso espiritual que reflete o amor de Cristo por sua igreja. Os cônjuges se tornam um só corpo e alma, recebendo a graça divina para viver em comunhão, enfrentar desafios e construir uma família como sinal vivo do amor de Deus no mundo. Desde a criação, Deus planejou o casamento como uma união especial e duradoura. Jesus afirmou: "O que Deus uniu, o homem não separe." Mateus 19:6, destacando a fidelidade e entrega mútua que sustentam essa aliança. No matrimônio, o amor verdadeiro persevera nas dificuldades, não apenas pelas emoções humanas, mas pela força de Deus, que fortalece os esposos em sua caminhada juntos. O matrimônio é um sacramento de serviço e graça, onde os cônjuges se dedicam um ao outro com amor, generosidade e humildade. É um caminho de santidade que os une espiritualmente e os chama a educar os filhos na fé. Os votos matrimoniais, trocados na presença de Deus e da comunidade, expressam um compromisso definitivo de amor e fidelidade em todas as circunstâncias da vida. Esse sacramento reflete o amor de Cristo por sua igreja, sendo um testemunho vivo de fé e generosidade. Assim como Cristo se entregou por nós, os esposos são chamados a se doar mutuamente, com paciência, perdão e misericórdia. No matrimônio, o casal encontra alegria, plenitude e a força necessária para caminhar em direção à santidade, tornando-se um sinal visível do amor divino no mundo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe sua vida.